Olá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 9 desta terceira parte, Lei da Igualdade. O tema para este vídeo, Desigualdade das Riquezas, com 3 perguntas e uma subpergunta. Prosseguiremos ainda no próximo vídeo com o mesmo tema, desigualdade das riquezas. Pergunta número 808. A desigualdade das riquezas não se originará da desigualdade das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Resposta: sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizes? Olha a resposta contundente. Já dá uma mostra de como é difícil lidar com este assunto aqui na Terra, no atual estágio de desenvolvimento em que estamos. A questão da riqueza e da miséria. Aqui estamos falando da riqueza. Resposta: sim e não. Depende das faculdades, das habilidades de cada pessoa? Sim e não. Porque há casos de velhacaria que faz com que a pessoa engane os outros para ficar rico, não é? E do roubo. Aí ele dá destaque para este aspecto, certamente porque na Terra predomina esta tendência na humanidade. Velhacaria e roubo no que diz respeito à aquisição de riquezas. Prosseguindo. Questão 808, a mesma pergunta, item A. 808A. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. A resposta: que sabes a respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga. E eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Olha que ponto que chega os cuidados com esta questão da aquisição de riquezas, de heranças, e todos esses aspectos na busca da riqueza. Eu vou fazer uma nova leitura e nós vamos ver como ele destaca no final. É importante a gente ver isto na resposta. Isso é o que Deus julga. Olha só, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más, não é? Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la,
o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis. Isso é o que Deus julga. E eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. É que se passa no íntimo do nosso coração quando nós fazemos as coisas. Qual é a intenção verdadeira, aquela que nós escondemos até mesmo de nós próprios, que nos leva àquilo ali, buscando todo tipo de justificativa que assegurem que aquilo que estamos fazendo é correto, quando pode não ser. Este é um alerta muito grande. Questão número 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Resposta: é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não rara é este último quem a provoca. Vou só repetir uma frase aqui. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. E aqui esta outra fase, ela nos conduz a uma análise extremamente interessante. Fala assim: feliz dele, se assim o compreende, se a fizer, não é? A reparação de uma injustiça. Se a fizer em nome daquele que cometeu uma injustiça, um antepassado, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Quem que provoca a reparação? Aquele que cometeu o erro do passado, lá no passado, que através de uma injustiça, não é, de uma expoliação, adquiriu a riqueza que agora passa por herança para os seus herdeiros. Aquele espírito, quando ele vai para o mundo espiritual, ele desperta com a consciência exata do erro que cometeu e quer reparar, porque a consciência cobra pesado o erro cometido. Então ele vem para inspirar o seu herdeiro, aquele que no momento é dono daquela herança e tal, para que ele vá perante a pessoa injustiçada, a pessoa espoliada, a pessoa prejudicada e repare o erro. Aquele espírito no plano espiritual vem inspirar o seu sucessor para que ele vá reparar. Olha que interessante, há muito sofrimento envolvido nesse tipo de questão, nem é preciso dizer. Muito bem. Questão 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado? Voltamos ali àquele comentário anterior, né? A pessoa depois da morte, etc. Resposta: toda a ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras.
Sempre entendei o bem. Vou ler esta resposta de novo, é do nosso máximo interesse. Toda ação produz seus frutos. Doces são os frutos das boas ações. Amargos sempre são os frutos das outras, das más ações, naturalmente. Sempre ele refaz. Entendei o bem. Amargos os frutos, doces os frutos. Aí é a nossa questão da escolha. Nós temos o livre-arbítrio para entender e aprender a escolher entre o bem e o mal. Este assunto ele é tão importante que Allan Kardec, anos mais tarde, do Livro dos Espíritos, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dedicou um capítulo a isto aqui. É o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu vou só pegar um pequeno trecho. Há um subitem neste capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, chamado desigualdade das riquezas. É o mesmo tema aqui que estamos examinando. Eu só vou pegar um pequeno trecho. É importante a gente examinar este capítulo, porque a gente acaba incorrendo muitas vezes nesse tipo de erro, por causa do apego aos bens materiais. Olha só, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto, etc. Aí ele prossegue. É um estudo muito interessante. Eu destaco sempre uma frase, não é a primeira vez que eu recorro a esta frase, para que nós venhamos a entender o mecanismo da posse da riqueza ou da falta da riqueza. Olha só, a pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Pobreza, prova da paciência e da resignação. Riqueza, prova da caridade e da abnegação. Prova. Nós estamos aqui na Terra para provar as nossas conquistas morais. Essa é a grande dificuldade da evolução humana na Terra. As nossas dificuldades morais. Nós avançamos sempre em inteligência, mas a moralidade está bastante defasada com a inteligência. Daí os desequilíbrios na sociedade humana. Muito bem. No próximo vídeo, então, prosseguiremos com este mesmo tema, desigualdade das riquezas, com mais algumas questões. Então, até lá. Que Jesus nos ampare e fortaleça.